Somos seres dotados de vontade, todos nós. E todos nós queremos fazer as nossas vontades. Por essa razão, a mídia tem incentivado muito que sigamos o nosso coração. Isso é aquilo que todo mundo quer. É isso que todo mundo quer. A pergunta é se isso é bom. Você sabe o que é melhor para você? Você sabe qual o caminho melhor para a sua vida? Até mesmo aqueles caminhos que parecem mais evidentes podem não ser exatamente os caminhos melhores para a nossa vida. Isso nos coloca numa situação delicada, muito séria. Como eu vou saber o que é melhor para mim? Como eu vou saber o caminho em que devo andar para que realmente a minha vida, tanto seja para a glória do Senhor, quanto eu me alegre nela, eu seja abençoado nela? Afinal das contas, todo mundo quer ser abençoado. Não tem alguém no universo, não tem ninguém que queira ser infeliz. Porque nos amamos. Como diz Paulo em Efésios, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Portanto, estamos diante de um dilema sério. O que fazer diante da necessidade de que temos de glorificar a Deus e que temos de ser felizes? Que caminho percorrer? Nós vamos para Jeremias 17, texto que já foi lido, e nós vamos focar nos versículos de 1 a 18. Versículos de 1 a 18. Vamos começar a leitura, tendo em vista que já foi feita a leitura do texto. E lerei apenas os versículos 1 e 2, para que nós possamos começar a exposição dele. Diz assim a palavra do Senhor. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. De eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Nos criaste, nos sustentas, e a salvação vem do Senhor, porque ela pertence ao Senhor. Pedimos que tua graça nos revista neste momento, de forma que possamos ouvir a tua voz, que é doce, mas também poderosa, como as muitas águas. Pedimos que fales ao nosso coração, pelo poder do teu Espírito que opera em nós, para que esta palavra seja tanto compreendida, quanto, Senhor Deus, aplicada às nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, de forma que sejamos abençoados por Ti. Receba nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os profetas, eles vão protestar muitos pecados de Israel, Judá, Jerusalém, muitas vezes de forma específica. Mas um dos pecados que realmente mais são protestados é o pecado da idolatria. Deus não tolera ser substituído. Eu pergunto a você, você gostaria de ser substituído? Nós não gostamos de ser substituídos. Deus não tolera ser substituído. Só que no nosso caso, nós somos substituíveis. Deus é insubstituível. Portanto, é indigno, é injusto, é completamente errado substituirmos o único que é Deus. Afinal das contas, todos os outros são apenas ídolos, obras de nossas mãos, nossa imaginação, nosso coração. Deus é Deus, não há outro. Substituí-lo seria uma grande mentira. E o pecado
O coração do pecado de Judá é a idolatria. Mas ele está tão arraigado no coração, tão arraigado, que ele diz que está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Tão marcado está Judá pela idolatria, tão preso, tão escravo da idolatria. Não tem jeito. Não tem jeito porque os muitos profetas já chamaram ao arrependimento e Deus outra vez diz isso, inclusive. No capítulo 18, nós lemos antes, Deus dizendo, versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, ou seja, anunciar o castigo para um povo pecador, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, um exemplo, Nínive, que a cidade inteira se arrependeu de sua vida social miserável, injusta, e Deus perdoou, Deus não destruiu, exatamente como ele está dizendo aqui. Também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Ou seja, se vocês se arrependessem, eu não castigaria, mas veja, não tem jeito. Eles irão para o cativeiro porque está arraigado no mais profundo do coração. Eles não têm jeito, e cada altar que eles levantam, dar a eles mais uma culpa diante do Senhor. Eles não largam. Uma possibilidade, inclusive, e que ele esteja se referindo nas pontas dos seus altares, à ideia de segurança, porque a ponta do altar era um lugar em que as pessoas poderiam usar como lugar sagrado para não serem perseguidas, alcançadas no dia mau. Se alguém cometesse um crime qualquer, sem querer, por exemplo, ela poderia ir ao altar, tocar nas pontas e ficar lá, por ser um lugar sagrado, então ninguém poderia mexer com ela. Ela está pedindo proteção, proteção divina, proteção, segurança, contra um mal. Mas se ela fosse criminosa mesmo, se tivesse, não tinha jeito. Ela deveria ser tirada dali para então pagar por seu crime. Portanto, é uma falsa segurança. E eles não estão confiando no Senhor, mas nos seus altares, os seus ídolos. Veja que eles se apegaram tanto aos ídolos que confiavam nos seus ídolos. Eles estavam depositando uma segurança, uma falsa segurança, em objetos de sua própria imaginação. Eles estavam arraigados. O lugar em que deveria ter a palavra do Senhor estava um ídolo. O lugar estava um ídolo. Provérbios capítulo 3, versículo 3, diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Era isso que deveria estar no coração deles. Capítulo 7, ainda de Provérbios, versículo 2 e 3 diz: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atas aos dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Mas em lugar da palavra do Senhor, que deveria estar escrita no coração deles, que deveria estar gravada no coração deles, estava um ídolo. Estava um ídolo. E aquela geração, a geração seguinte, todos estavam marcados por isso. O que deve estar em nosso coração é o caminho do Senhor. A direção que nós precisamos. O que está no teu coração? O homem pode criar muitos ídolos. Essa é uma aplicação necessária. O homem pode criar muitos ídolos. O homem pode criar ídolos abstratos e concretos. O dinheiro pode ser um ídolo, uma ideologia pode ser um ídolo. Um político pode ser um ídolo e o Estado pode ser um ídolo. As pessoas podem criar tantos ídolos quanto a imaginação possibilite. E eles ficarão no lugar onde deveria estar gravada a palavra do Senhor. Onde deveria estar gravado o caminho do Senhor. Portanto, analise, olhe para o seu coração, peça a Deus, Deus,
Dá-me entendimento para olhar para meu próprio coração e ver se há algum ídolo dentro dele. Se há algo que está ocupando o lugar que pertence unicamente ao Senhor, porque o Senhor não partilha da sua glória em hipótese alguma, porque não há outro, não existe outro, quer ídolos abstratos, quer ídolos concretos, não há outro. O pecado de Judá substituir Deus por deuses e confiar neles. E eles estavam confiando neles. Uma falsa segurança. Quando os homens criam seus ídolos, eles colocam confiança neles. Um homem rico, um homem cheio de dinheiro, o dinheiro dificilmente não será o seu ídolo. Tanto que Jesus disse, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Dificilmente o dinheiro não será o seu ídolo. E sendo o dinheiro seu ídolo, ele colocará a sua confiança nele. No dia mau, ele pensará, eu estou cheio de dinheiro. Na calamidade, ele pensará, eu estou abastado, eu tenho tudo, eu resolvo o meu problema, eu não preciso de ninguém. E ele humilha o pequeno porque ele confia no que ele tem, até que Deus decida do céu humilhá-lo, a tal ponto dele, como Nabucodonosor, ter que se prostrar perante as criaturas da terra e rastejar no solo verde. O homem confia em seu ídolo. Portanto, sempre observe se há ídolos no seu coração. Veja se não há outro no lugar daquele em quem você deveria depositar toda a sua confiança e entregar o seu coração. Como diz Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Porque no versículo 4 ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então amarás o Senhor de todo o teu coração. Veja se não há um ídolo no lugar. Porque o ídolo é objeto de confiança. É aquele que te dá falsa segurança. Eu estou bem, eu estou seguro. Por quê? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque algo ou alguém te traz uma segurança, uma falsa segurança. E é por causa dessa falsa segurança que Deus diz nos versículos seguintes, versículos 3 e 4. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Vocês não confiam nos seus ídolos? Vocês não confiam nos seus altares? Vocês verão que é uma falsa confiança. Eu castigarei vocês e tirarei tudo de vocês, e vocês não terão ninguém para livrar vocês. A falsa segurança não pode livrar o homem da ira de Deus. Os homens criam suas religiões para tentar confortar o seu coração, mas nenhuma delas poderá livrar o homem da ira de Deus, que um dia julgará cada um por suas obras. Para que o homem seja livrado da ira do Senhor, ele precisa de uma segurança verdadeira. E é por isso que nós temos que remeter todos os homens a Cristo Jesus. A religião, a própria denominação, ser presbiteriano, pode se tornar um ídolo, uma falsa segurança. De tal modo que pessoas se acomodem a esse status e simplesmente digam, eu posso viver de qualquer jeito. E confiando no fato de estar dentro de uma igreja local, de uma denominação, se esquecer que na verdade a segurança está no Senhor. E não estar aqui. O Senhor Jesus disse, no último dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, não conheço vocês. Portanto, precisamos de uma segurança verdadeira. Você teme a morte? Você teme o inferno? Você se sente inseguro, né, diante da realidade caótica, porque o pecado toma conta de toda a criação? Você precisa de algo seguro, um porto seguro, em que você possa depositar o coração
e descansar na certeza de que Ele realmente é poderoso para livrar-nos do mal. É poderoso para acolher-nos no dia mau. É poderoso para socorrer-nos no dia mau. É poderoso para conduzir-nos no dia mau. E então nos livrar do que mais o homem deve temer, o último dia, quando o Senhor julgará os homens segundo as suas obras. E essa segurança é Cristo Jesus, sob o qual nós repousamos, descansamos debaixo de suas asas, porque Ele nos abriga para nos livrar do dia mau. Na história de Israel, Deus estava revelando a redenção. A genealogia do povo de Deus apontava para o Messias que nasceria. Tudo tinha um propósito de conduzir o homem a um porto seguro, a uma segurança verdadeira, a dar ao homem aquilo que ele tanto precisa, o livramento da ira vindoura, livrá-lo da condenação merecida. Deus estava preparando a salvação para o pecador. E Israel simplesmente troca o Deus gracioso pelos ídolos de seu coração. A verdadeira segurança por uma falsa segurança. Não faça você o mesmo. Já vi muitas vezes em minha jornada pastoral pessoas entrarem na igreja na miséria, desempregados, dificuldades. Então começaram a pedir oração, ore por isso, ore por aquilo, ore por emprego principalmente. E a igreja começar a orar e Deus abriu uma porta de emprego e nunca mais nós encontramos aquela pessoa. Ela trocou a verdadeira segurança por uma falsa segurança. Ela substituiu o Deus provedor pelo dinheiro, pelo seu sustento. Aquilo traz conforto ao seu coração. Ela sente-se bem. Então, ela vai. Não faz isso. Não considere que algo na tua vida, algo que você tenha, lhe traz segurança para o seu viver. Porque no dia que Deus decidir, Ele poderá tirar tudo. E então você verá que era apenas um ídolo do teu coração. A tua segurança a respeito de tudo, inclusive da provisão diária, do pão de cada dia, está no Senhor. Muitas pessoas correm para o Estado e fazem concurso público por causa de um ídolo, porque o Estado em nosso país se tornou um ídolo, sim. E já ouvi muitas vezes cristãos dizerem: estou indo para o concurso público porque tem estabilidade. Perguntando-me então, diante de Deus, Deus, não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Como é que essa pessoa pode achar que pode se confiar no Estado? Quem sustenta a tua vida é Deus, e se Ele quiser, tu nem saúde terá para trabalhar, nem vida terá para desfrutar, muito menos o pão de cada dia. A nossa segurança não é o Estado, a nossa certeza do amanhã não está no Estado, a nossa certeza está unicamente no Deus que nos criou e provê dia a dia e dá pão para os que têm fome. Inclusive, o Salmo 145 fala que toda a criação espera no Senhor. Versículo 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E você acha que o Estado é o teu Deus? Portanto, a sua confiança tem que estar exclusivamente nele. Não importa de onde venha o sustento, claro, de forma digna, pensando no trabalho. Mas não importa de onde venha o sustento. O importante é que sempre será Deus a causa primária de todas as coisas. Sempre será Ele a fonte de todo bem. Sempre será Ele o Deus provedor, não outro. Então não coloque outro no lugar de Deus. Não coloque outro no lugar de Deus. Nem mesmo o Estado. Não coloque. E assim Deus, então, no versículo 5 e 6, 7 e 8, num paralelismo antinonímico, ou seja, paralelo de ideias opostas,
vai nos exortar, dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Maldito o homem que confia no homem. O capítulo 18, versículo 12, diz: mas eles dizem, Judá, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eles depositaram a confiança de tal forma em suas decisões, em sua imaginação, que não havia esperança para eles. Maldito eles. Provérbios, capítulo 3, versículo 7, todavia, chama a atenção dos filhos, e que sejam esses todos nós, dizendo: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, confia no Senhor. Maldito o homem que confia em suas próprias forças e acha que pode dar sustento à sua vida, quando deveria confiar unicamente no Senhor, unicamente. E nesse paralelismo eu gostaria de citar dois personagens, o maldito e o bendito, para que a gente veja bem claramente como Deus quer nos conduzir a uma vida de confiança nele. Saul e Davi. Portanto, nós precisaremos ir para o livro de 1 Samuel. Vamos começar com o capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Samuel. O Senhor havia dito pelo profeta Samuel para Samuel ir, e ele foi à guerra. Todavia, ele nos diz que ele deveria esperar. Isso está no capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ele deveria esperar no Senhor. Os sacrifícios seriam feitos, as ofertas seriam feitas. De forma alguma, Saul deveria ministrar por si mesmo estas coisas. E ele deveria esperar o que Deus diria para ele, qual a direção. Ele já foi escolhido para ser rei, ungido como rei de Israel. Todavia, deveria esperar a direção do Senhor. Ele vai à guerra. E o capítulo 13, como nós mencionamos, versículo 8, diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu os holocaustos. Mal acabara ele de oferecer os holocaustos, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Pouquinho tempo. Poderíamos dizer, se ele tivesse esperado só um pouquinho mais, se tivesse terminado o dia, se ele tivesse esperado alguns minutos a mais, ele teria visto, recebido Samuel e se beneficiado da direção graciosa de Deus para a sua vida. Samuel, todavia, pergunta: o que você está fazendo? Saul tenta se desculpar. Versículo 11. Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás,
Ou seja, vendo as circunstâncias, o povo está se espalhando, o exército dos filisteus está se arrumando, e o Senhor não chegou ainda, pressionado pelas circunstâncias. Observe, as circunstâncias pressionaram Saul, as circunstâncias foi quem conduziram Saul, não Deus. Ele foi pressionado pelo momento. Versículo 12, ele dirá no final: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Versículo 13 diz: então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se Saul tivesse esperado no Senhor um pouco mais. Já pensou isso em sua vida? Se você tivesse esperado um pouco mais, e forçado pelas circunstâncias, você então tomou decisões que achou que seriam boas, e precipitando-se, deixou de ser abençoado, porque você seguiu o seu próprio coração. Você fez a sua própria vontade, e não a vontade que o Senhor mostraria para você em sua vida, quando você precisava esperar. Capítulo 15, acontece algo semelhante. Ele vai à guerra contra Ameleque. Os primeiros versículos diz que o Senhor ordena para Saul: castigarei Ameleque pelo que ele fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora fere Ameleque e destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás o homem, a mulher, o menino, a criança de peito, os bois, ovelhas, camelos, tudo. Talvez você diga assim: que absurdo, Deus queria que fosse exterminada a nação inteira, um povo inteiro, nem os bichos deveriam ser aproveitados. Tamanha era a manifestação da ira de Deus contra Ameleque e seu povo, que se opôs à redenção, quando Deus estava direcionando Israel pelo caminho, sem ter feito mal algum a Ameleque. Ele deveria destruir tudo. Ele vai à guerra, vence, mas em vez de matar, ele simplesmente toma vivo a Agag, rei dos amalequitas, e também deixa o povo pegar dos animais que estavam ali. Samuel outra vez chega, ouve o barulho de animais e pergunta para Saul: o que está acontecendo? Por que esses animais? E então, versículo 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele confiou no seu coração outra vez. Forçado pelas circunstâncias, porque o povo ia apertando, seguiu o seu caminho novamente. Saul não tem Deus como seu único Senhor. Sua vida não é direcionada, dirigida por Deus. Sua vida é dirigida pelo seu coração. Ele olha para a circunstância e vê o que acha ser melhor. E então, movido pela necessidade urgente, ele simplesmente toma uma atitude, quando ele deveria esperar em Deus ou obedecer a Deus. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes, forçado por circunstâncias, você, em vez de orar, clamar, colocar diante de Deus e esperar que Deus dê resposta graciosa, dirigindo a tua vida, você sente-se pressionado a ter uma atitude imediata. No mundo imediatista em que vivemos, isso se tornou mais comum ainda. Só que quando o homem segue seu coração, ele está arriscando percorrer os piores caminhos para a sua própria vida. Assim foi Saul, sempre seguindo o seu coração. Mais à frente um pouco, capítulo 17, quando ele está na guerra contra os filisteus, e então Golias aparece, um gigante, um homem valente, um homem de guerra. Saul outra vez não olha para o Senhor.
Saul não vê a glória de Deus que está sendo afrontada por Golias, que ofende o Deus de Israel o tempo inteiro. Ele não reflete na glória daquele que venceu todo o Egito, toda uma nação. Não foi um homem, foi uma nação, também compostas por homens de guerra. E Deus derrotou com as 10 pragas, libertando Israel do Egito com poder. Ele não olha para Deus, mas vê seu próprio coração o tempo inteiro. Então, capítulo 17, versículo 11, diz que ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, ou seja, de Golias, espantaram-se, temeram muito. E em vez de Saul lutar bravamente pelo Senhor, em nome do Senhor, ele se acovarda e deixa Golias ofender o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Um homem que não olha para Deus, ele só vê seu próprio coração. Mas não precisa ser assim. Nós encontramos um outro personagem, Davi. Davi vive exatamente o oposto. Enquanto Saul era um homem já feito, um homem alto, um homem que tinha todo o porte de um soldado, Davi era um gurizinho adolescente. É este que, quando ouve a afronta de Golias, ele fica indignado, porque sabe que está afrontando o Deus vivo, e então se coloca ante aquele gigante para lutar pelo nome do Senhor, e vence, porque não olha para o seu próprio coração. É esse homem que viverá angústias de aproximadamente 15 anos. Você já imaginou uma pessoa te perturbando durante 15 anos? Você já imaginou uma pessoa perturbando, perseguindo, tentando te matar por 15 anos? Por 15 anos, Saul tentou matar Davi. E aquele menino que desafiou o gigante em nome do Senhor, nos ensina de uma forma belíssima como é possível esperar em Deus, mesmo nos piores momentos da vida. Capítulo 24 de 1 Samuel. Em meio a toda essa perseguição, Saul está atrás de Davi com o seu exército. Diz o texto no versículo 2 que tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, ou seja, não homens quaisquer, homens valentes, homens que realmente fariam estragos grandes. E foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Ele quer matá-lo. Davi está tão cansado. Os seus salmos mostram a angústia de seu coração. Tantos deles foram escritos com lágrimas. Davi sentia todos os dias a angústia de não ter lar, não ter um lugar onde repousar, porque vivia pelo deserto se escondendo da maldade de um homem que queria matá-lo, sem que ele tivesse feito nada. E mesmo assim, o versículo 5 diz que, tendo Davi entrado numa gruta e se escondido com seus homens, Saul decide aliviar o ventre lá dentro. Não sabia. Aquele momento era um momento oportuno. Saul estará completamente sozinho, numa caverna escura, sem ver Davi e os seus homens, vulnerável. Diante dele está o seu inimigo de anos, querendo matá-lo. Versículo 4 diz: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Poderia ter matá-lo. Poderia ter matado. Poderia ter matado. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens:
o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Versículo 12 diz, Davi, diante de Saul, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Davi poupou o seu inimigo, porque ele esperou e confiou no Senhor. Davi teve a chance de se livrar de seu inimigo, mas esperou e confiou no Senhor. Quando lá na frente, outra vez, surge a oportunidade de matar Saul, o texto diz, no capítulo 26 de Samuel, versículo 9 a 12. Davi, porém, respondeu a Abisai. Abisai disse, mata Saul, vai lá, é tua chance, te livra do teu inimigo. Quantos anos ele não está tentando te destruir? Davi, porém, respondeu a Abisai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este, ou seja, Deus, o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Não queremos entrar no mérito do termo ungido, de forma alguma, não é o propósito. O que nos importa é ver o quanto Davi confiou no Senhor. E isto nos mostra na prática a diferença entre o homem maldito que confia no homem e bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Foi assim que esperaram todos os homens de Deus do passado, que na angústia clamavam ao Senhor. No Salmo 27, o próprio Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque o seu coração confia no Senhor. Então, versículo 8, ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, da tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. E o versículo 14, ele termina o salmo dizendo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Israel deveria esperar no Senhor. Você deveria esperar no Senhor. Foi esperando no Senhor que Deus deu a Davi a vitória sobre Saul. E aquele homem que o perseguia morreu na guerra. E foi esperando no Senhor que Davi foi posto por rei, o maior rei que Israel já teve, porque ele esperou no Senhor. Seja qual for o problema, não importa. A primeira coisa que você tem que fazer é esperar no Senhor. Por quê? Versículo 9. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem sabe o que é melhor para si de fato? Porque é bom à vista desde quando a aparência define o que é bom para nós. Porque é enganoso o coração, não podemos confiar nele. Mas Deus diz,
confia em mim. E repetindo o salmo que já há algumas semanas venho mencionando. Davi, um homem que confia em Deus, nos consola dizendo: confia no Senhor. Salmo 37, versículo 3. E faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. É este o coração que Deus conduz. Mas Judá confiava em si mesmo, e se entregando aos seus ídolos, e confiando em suas forças, se afastou totalmente do Senhor, ao qual pertence a salvação do homem. Em quem você confia? Não confie em si mesmo. Se não devemos confiar no outro, não devemos confiar muito menos em si mesmo. Porque o coração é o problema do homem. Portanto, seja qual for o problema da tua vida, seja qual for as lutas, as dificuldades, a perseguição, os homens maus que vêm para nos destruir, não importa. Não importa quem, como, o que. Confie no Senhor. Lembre-se de Davi, que por 15 anos fugiu de um homem mau, mas Deus lhe deu a vitória, porque ele confiou no Senhor. Não deixe as circunstâncias decidirem o teu proceder. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim, o profeta Jeremias declara a sua confiança também. Enquanto Judá está desprezando totalmente a palavra do Senhor e não confia de jeito nenhum naquilo que Deus está chamando a fazer, o profeta confia. Judá voltou aos dias maus de Juízes. Juízes é o livro mais tenebroso, é um livro muito triste, muito angustiante. É um livro em que mostra a miséria de um povo de Deus, quando este povo se entrega ao próprio coração. O último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz, explicando o porquê de tantos pecados, até mesmo homossexualismo, até isso, tantos pecados no meio do povo de Deus. Ele diz, naqueles dias, não havia rei em Israel, não havia alguém conduzindo na palavra do Senhor, não havia alguém liderando o povo no caminho do Senhor, não havia Davi, um homem de Deus, que conduzia o povo na palavra de Deus, não havia. Então, cada um fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, cada um seguia o seu próprio coração. E então foram os dias mais miseráveis de Israel. Mas Jeremias viveu outra vez, vive os pecados, esses mesmos pecados do povo outra vez. Todavia ele confia no Senhor. Versículo 12. Diante da palavra do Senhor, Jeremias diz, trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. O Senhor é a esperança, é a nossa salvação, é de ti que espero. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Bendito o homem que confia no Senhor. Por isso, todo o povo que se esqueceu do seu Deus morreu de uma forma ou de outra nas mãos dos caldeus. Mas aqueles que esperaram em Deus
foram salvos. Em quem você confia? Nunca esqueça. Pode ser que Deus tarde aos nossos olhos em suas respostas, mas Ele nunca falha. O Senhor Jesus nos ensinou a não desistir. Exatamente porque bendito é o homem que confia, que espera, que clama ao Senhor nosso Deus. De forma que em Lucas 18 ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ore. Mas pastor, está difícil, está demorando. Lembra de Davi, ele esperou 15 anos. Persevere, não desista. Continue orando. Não significa que você terá que esperar 15 anos de sua vida de jeito nenhum. Mas espere, confie, não esmoreça. Não deixe que as circunstâncias conduzam teu proceder. Confia no Senhor, porque bendito o homem que espera em Deus. E tendo contado a parábola do juiz iníquo, ele termina com a lição dizendo: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Sim, Ele virá, Ele nos socorrerá, Ele nos responderá, porque Ele é bom e se fez o nosso Deus. Portanto, não confie no teu coração. Ele não é seguro. Você precisa de alguém para depositar tua confiança. Na tua angústia, tu precisa se lançar sobre algo ou alguém. Lance a tua vida sobre o Senhor, chore sobre Ele, clame a Ele. Lembre-te dos salmistas que entregaram com lágrimas a alma ao Senhor e esperaram confiantemente em Deus. Esperaram que Deus lhes trouxesse a solução. Como diz Davi no Salmo de número 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então Deus conduzirá a tua vida. Uma vez gravado na tábua do teu coração esta palavra, você verá que Deus conduzirá a tua vida. Conduzirá pelo bom caminho que é o Senhor. Conduzirá pelo caminho de vida. Vida para você. Então espere. Porque é em esperar em Deus que glorificaremos seu nome naquele dia, no dia da vitória. É em esperar no Senhor que então testemunharemos que esperamos confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para nós e nos ouviu quando clamamos por socorro. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.